No primeiro encontro pessoal que teve com Chico Xavier, o biógrafo Marcel Souto Maior também viveu uma experiência racionalmente inexplicável. Ele se senta a 2 metros de onde eu estou, e aí ele senta, começa a ler um livro de Kardec, e eu, que era cético, estava ali para contar uma história jornalística, né, nenhum envolvimento emocional com ele, zero. Eu começo a sentir gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa, uma camisa branca, me lembro. Cai, 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 cai. Aí eu sinto aquilo, olho para o teto, era um teto de telha, assim. Eu falo, gente, goteira, mas não está chovendo. Aí eu mudo assim de lado, ainda saio um pouquinho. Demoro a entender, a acreditar que eram lágrimas mesmo, que jorravam, molhavam a camisa inteira. Do meu rosto eram lágrimas sem emoção, sem soluço, sem nada, e eu não conseguia controlar. Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Na Rua da Cosmoética, vive hoje um dos mais antigos colaboradores de Chico Xavier. Valdo Vieira escreveu 17 livros em parceria com o médium mineiro. Foram juntos para os Estados Unidos, plantar as sementes do espiritismo. Mas, depois de 10 anos de convivência, o discípulo resolveu romper com a doutrina espírita e se afastar do mestre. O pensamento dele, 24 horas, era fazer assistência. Agora, ele fazia assistência através das mensagens de consolação, porque tudo é tarefa, é a chamada TACOM. Eu deixei o movimento espírita por causa disso. Porque TACOM é a tarefa da consolação. Eu não, eu sou da tarefa do esclarecimento. Nós chamamos de TARES. Ele é um processo mais de religião, de seita cristã. Eu sou do princípio da descrença. Ele já sabia que eu ia deixar. Agora, ele chorava com isso, então eu tive que esperar vários anos preparando a coisa para deixar o movimento espírita. Valdo, formulador da projeciologia e da conscienciologia, conta histórias impressionantes do convívio com Chico Xavier. Segundo ele, os dois teriam sido da mesma família na última encarnação. Ele já sabia quem eu era em vidas anteriores, que eu fui filho dele. E ele sabia disso. O Emmanuel já tinha falado as minhas coisas, que eu sou o Zéfiro, que era um espírito que ele chamava, Allan Kardec chamava de espírito familiar. Zéfiro é vida minha, de muitos séculos, de muitas vidas anteriores. Eu sou o eterno filho dele. Você está entendendo? Tanto que ele queria sempre tirar fotografia comigo e a minha mãe e ele, que era eu entre as duas mães. Outra revelação de Valdo. Chico teria pensado em abandonar a missão no Brasil. Quando nós chegamos a Londres, a gente foi encontrar lá com a turma do Psyche News. O Chico se entusiasmou com aquilo e falou, não, eu agora vou ficar aqui. Eu não vou mais para o Brasil. Lá tem tanto problema em cima de mim. Aqui, esse povo é tudo considerado. A gente tem, está entendendo? Foi um custo para eu trazê-lo de volta. Falei assim, Chico, você não pode fazer isso. É a sua missão do trabalho no Brasil. Você não pode ficar na Inglaterra. Agora, na Inglaterra, o povo também queria que ele ficasse. Firme em seu propósito de divulgar a doutrina espírita, Chico Xavier participa no final dos anos 60 de um programa de TV. Convidado pelo jornalista Saulo Gomes, o antigo matuto de Pedro Leopoldo se torna, da noite para o dia, uma celebridade nacional. Poucos anos depois, ele participaria de outro campeão de audiência da época. O Pinga Fogo transformou a vida do Chico. E ali você tem um Chico falando de todos os temas, de bebê de proveta, extraterrestre, drogas, homossexualismo, governo militar. Ele falava de tudo e o mais estranho de tudo. O tempo inteiro ele falava, Emmanuel está aqui ao meu lado, Emmanuel pede para me dizer isso e aquilo, meu amigo espiritual Emmanuel. Bem vestido, exibindo uma impecável peruca, Chico fez o maior sucesso. Quando ele botou a peruca, o povo todo começou a comentar. Então um amigo veio criticar. Chico, vaidoso, usando peruca. Falei, meu filho, você tem prótese dentária, por que você não tira e joga fora? Ele até brincava muito, falava, gente, eu sou feio demais. Eu uso a peruca assim para não ficar feio, uma boina. Porque ninguém é obrigado a aguentar a feiura de ninguém. Chegou uma hora, ele explodiu, uma das raríssimas explosões dele, que era muito paciente. Explodiu e falou assim, me deem direito
de ter essa vaidade. Eu uso peruca porque eu me acho mais bonito de peruca. Aí ele desabafou, ele falou, às vezes eu coloco um terno e as pessoas ficam, quanta vaidade. Aí ele falou, mas vocês querem que eu vá nos eventos representar o espiritismo como? Mal vestido? Como uma ruína humana? Como uma ruína humana? E ele nunca pensou em casar? Não, nunca pensou. Uma vez eu perguntei a ele, por que você não casou, Chico? Meu filho não tem tempo. Ele não ganha para sustentar uma família. Segundo Eurípides, filho adotivo de Chico Xavier, ele teria deixado um código secreto dividido em partes com 3 pessoas de confiança. Assim, o médium que dissesse ter recebido a mensagem dele do além deveria saber também a senha, ou estaria mentindo. Só que os próprios amigos de Chico Xavier contestam essa versão. Nós temos uma reunião às quartas-feiras de intercâmbio. Ele já se manifestou umas 3 ou 4 vezes. Ele quem? Ele, Francisco Cândido Xavier. Eu mesmo já recebi, tenho 3 livros de sua lavra espiritual. No livro dos médiuns tem uma resposta que os bons espíritos não necessitam de código. Você vai reconhecê-los pelo que eles dizem. Então, se ele tivesse dado código, ele estaria contra Kardec. E eu ouvi da boca dele dizer, quando eu sair de Kardec em qualquer ponto, vocês me internam que eu estou louco. Outra polêmica que divide os espíritas. A tese de Carlos Bacelli de que Chico Xavier teria sido a reencarnação de Allan Kardec. Eu tenho plena convicção de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Isso é idiotice. O povo não tem o que fazer, está inventando não. Bobagem. Allan Kardec havia sido informado que desencarnaria e voltaria à Terra no fim daquele século XIX ou no começo do século XX, para dar continuidade à obra. Allan Kardec desencarnou em 1869, no dia 31 de março. Chico reencarnou em 1910. Se você fizer as contas, nós vamos ter aí exatamente, incluindo o tempo de gestação, 40 anos. Para nós espíritas, essa questão ela é irrelevante. Inclusive no Livro dos Espíritos mostra que nós não temos que nos fixar em tentar identificar pessoas reencarnadas. Ao contrário, o esquecimento do passado ele é importante para aproveitarmos a nossa existência. O espírito da condição de Chico, pela própria obra que ele psicografou de André Luiz, explica que as criaturas nessa condição iluminada, eles reencarnam em missão, quando necessário, e geralmente de 800 em 800 anos. Chico Xavier foi uma pessoa que conseguiu o completismo existencial da TACOM. Isso é o máximo. Ele foi 100%.